Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Renan Pierini e hoje eu estou aqui para falar de um livro que é o livro O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, né? Essa é a abreviação do nome dele. O nome completo é James Inell, ou Inell Packer. É um teólogo britânico, ainda vivo em nossa geração, nascido em 1926 na Inglaterra. E depois de estudar filosofia na Inglaterra, conhecendo inclusive até o C.S. Lewis, depois deste período, ele foi convidado a ser professor no Regent College, no Canadá, onde essa instituição, essa faculdade fica na Colômbia Britânica, parte oeste do Canadá, né? E eu estou aqui para falar do impacto que este livro teve na minha vida. Eu li ele por volta de 2014, 2015, né? Às vezes eu via alguns livros e sempre via os escritores recorrendo a ele, citando James Packer diz tal coisa, James Packer diz isso. E eu comecei a pesquisar e aí então encontrei este livro que não sei se você vai conseguir enxergar, mas se você procurar em qualquer site que venda o livro, está escrito assim, um clássico espiritual. O nome do livro, vou mostrar aqui para repetir, caso você não conheça, o nome é O Conhecimento de Deus. Em inglês, ele é Knowing God, né? Ou seja, Conhecendo Deus, né? Eu não sei a razão qual não foi preservado o título original, mas no título original ele mostra com mais precisão o título que o escritor quis dar a este livro, né? Que não é só o conhecimento de Deus, mas é conhecendo Deus. Bom, primeiro eu quero destacar o impacto que esse livro teve na minha vida em particular, porque quando eu comecei a ler, eu fiquei maravilhado, pensando, falei, poxa vida, por que que nunca ninguém nos ensinou, nunca ninguém nos falou coisas semelhantes a estas, né? E o que foi me marcando é a precisão que ele tem de dizer sobre determinado assunto. É uma forma pastoral de falar, de mostrar quem é o Deus das Escrituras. E, acima de tudo, aplicando as doutrinas da Palavra de Deus, que não tem nada a ver com costumes humanos, as doutrinas por exemplo, da justificação pela fé, da adoção, de um Deus majestoso, de um Deus que se ira e que irá julgar o pecado, da suficiência de Deus e tudo mais, como ele aplica isso de forma prática para as nossas vidas, né? E assim, eu gostei tanto do livro, tanto que hoje, né, dentro de muitas leituras, que não são muitas, né, mas assim, dos vários livros que eu já li, eu posso considerar, para minha vida em particular, o melhor livro que eu já li, né? Eu costumo dizer que livros, eles são como amigos que podem te instruir em um determinado momento da sua vida ou em uma situação e pode continuar te instruindo para o resto da vida, porque ele estará ao seu alcance e você pode consultar ele assim que você quiser. E aquilo, o assunto deste livro foi remoendo, e eu comecei a pesquisar um pouco mais quem era James Packer, né? E aí eu descobri que ele era um teólogo anglicano, alguém que tem muito respeito nos círculos evangélicos, e ele não é muito conhecido, talvez porque ele não está em busca disso, né? Ele está a serviço do reino de Deus. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que ele tinha muitos e muitos livros escritos. Esse livro, se não me engano, foi escrito na década de 70, com algumas reedições, nenhuma mudança, acredito eu, parece que só acréscimos. E depois que ele se mudou para o Canadá, ele, ensinando teologia no Regent College, ele teve que tomar uma decisão muito difícil na vida, que foi romper com a sua denominação, a Igreja Anglicana do Canadá, que tinha então aceitado o casamento homossexual. Então ele preferiu se retirar por não concordar com essa posição. E você pode ver que depois ele rebate muito isso aí, tanto é que ele tem um livro, bom, as obras minhas do Packer estão todas aqui, eu tenho quase todas elas, mas ele tem esse livro que foi recentemente lançado por Edições Vida Nova, chamado Fé Ativa,
que em inglês é Levando Deus a Sério, né? Que ele está falando a respeito de como a igreja anglicana perdeu a sua identidade doutrinária, e ele fala que nós temos que levar Deus a sério, levar o batismo a sério, a doutrina a sério, a igreja a sério e tudo mais. Então é uma pessoa que vale a pena conhecer, né? E o livro O Conhecimento de Deus, como já diz, é um clássico cristão, e para quem gosta de leitura, para quem aprecia leituras, na minha opinião, é um livro que não pode deixar de ser lido. Uma porque o Packer tem uma habilidade muito grande de resumir grandes verdades da palavra de Deus de maneira sucinta, de maneira simples, mas não de maneira simplista, daquela que você lê e fala assim, nossa, mas isso aqui não chegou a lugar nenhum, né? É muito diferente de ser simples e de ser simplista. Então ele é muito simples, muito direto, então ele consegue condensar as verdades da fé cristã de uma maneira que todos nós tenhamos um entendimento correto daquilo que ele está querendo dizer, né? E como eu falei, conforme eu comecei a pesquisar mais sobre o Packer, eu vi que os seus livros, dizem os seus biógrafos, né, que já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Só que é interessante notar que é um homem que não estava preocupado assim com produção literária com este fim de vender. Ele estava preocupado em escrever, em falar, a sua paixão é falar a doutrina da palavra de Deus, de maneira que as pessoas tenham acesso e conheçam as doutrinas que são bases para a nossa fé, que além delas estarem aqui na cabeça, elas também estejam no coração, nos guiando e nos guardando. Então, Packer é alguém que é digno de ser conhecido. É um teólogo ainda vivo, está com dificuldades de visão, né? Tanto é que na história dele conta-se que quando ele era pequeno ele estava fugindo de um rapaz que queria bater nele na escola, né? Essas coisas de criança, essas maldades de criança. E ele se chocou com uma van, né? Alguns falam que é um caminhão, outros falam que é uma van, mas é um veículo grande, né? E ele sofreu um acidente. Se você olhar fotos dele na internet, você vai ver que ele tem aqui a fronte um pouco amassada, que ele teve que colocar pino e tudo mais. Mas isso o livrou de muitas coisas. Primeiro, de ir para o exército britânico, o país ao qual ele nasceu e morou durante algum tempo. E logo em seguida, depois desse acidente, ele ganhou uma máquina de escrever dos seus pais, né? E para ele foi assim, diz que foi um presente profético, porque ele utilizou muito disso para poder escrever a respeito dos seus escritos. Então, só para dar uma degustação para você do livro, do Conhecimento de Deus, do Packer, que é um livro maravilhoso, eu já li 2 vezes e logo vou ler uma terceira vez, de tanto que eu gostei e gosto. Todos aqueles que me conhecem, eles sabem como eu comento e falo a respeito do impacto que esse livro teve na minha vida, né? Então, pelo sumário aqui, eu vou dizer para você, parte 1, conheça o Senhor, o estudo de Deus, o povo que conhece o seu Deus, conhecendo e sendo conhecido, o único Deus verdadeiro, Deus encarnado, ele dará testemunho. Na parte 2, olhe para o seu Deus, ele vai falar sobre, vou dar uma resumida aqui sobre o Deus imutável, a majestade de Deus, a graça de Deus, Deus como juiz, a ira de Deus, bondade e severidade, Deus ciumento. A parte 3, se Deus é por nós, é o tema da parte 3, né? O coração do Evangelho, os filhos de Deus, tu nosso guia, essas provações íntimas e a suficiência de Deus. Então, fica aí a minha dica, né, de leitura. Clayton sabe que eu sempre comento com ele, a gente sempre conversa a respeito das obras do Packer. Como eu falei para vocês, eu tenho quase todos os livros dele aqui. E para mim assim é impressionante que cada página que eu leio, mesmo que não seja o começo de um capítulo, eu consigo extrair dele uma pérola. E se você for pesquisar no Google, né, você vai ver que muitos escritores que o conhecem falam muito bem da pessoa dele, né? Então ele não é um teólogo que é uma pessoa alienada, é uma pessoa que não se preocupa com os outros, tanto é que muitas pessoas mandam obras para ele escrever prefácio, introdução, e ele prontamente atendeu, né, muitos desses pedidos, leu, comentou, recomendou. Packer é uma referência
para o evangelicalismo do século 21, século 20 e 21, na verdade, né? E com certeza já tem deixado o seu legado. Hoje está bem debilitado a sua saúde, mas eu acho importante destacar para vocês aqui como é bom a maneira como esse teólogo escreve. Então tem o Conhecimento de Deus, tem o Fé Ativa, que foi lançado recentemente por Edições Vida Nova, alguns outros mais antigos, outros nem tanto, né? Tem este livro aqui chamado Os Vocábulos de Deus, onde ele vai tratar sobre alguns termos das Escrituras que são muito relevantes para nós, por exemplo, como justificação, revelação, escrituras, pecado, diabo, graça, mediador, comunhão, morte e por aí vai. E é muito importante também destacar que os puritanos tiveram muita influência na vida de Packer, né? Então Packer ele escreve muito baseado na doutrina dos antigos. E eu costumo dizer que nós não precisamos de nada novo, né? O que o homem moderno hoje precisa é trilhar pelos velhos caminhos, os velhos caminhos das verdades da palavra de Deus, os caminhos antigos, isso que nos conduzirá com toda certeza para uma nova vida em Cristo Jesus. Então está aqui a minha dica, a minha fala a respeito de Packer. Pesquise mais e não deixe de conferir este livro, O Conhecimento de Deus, traduzido aqui para o português já há um bom tempo, que é um livro maravilhoso, um livro fantástico. Você que gosta, que aprecia de leitura, deve lê-lo, como diz o Jonas Madureira, né? Você não pode passar desta vida para outra sem ler este livro. Então eu quero fazer dele as minhas palavras. Eu acredito ser muito importante, é uma obra maravilhosa. E não só isso, mas você também pode conhecer um pouco mais a respeito de James Packer, alguém que Deus tem usado em nossa geração para abençoar a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima, né? Querendo Deus, se Ele assim nos permitir. Um abraço.